Então, @Vic_Bicalho. Professor Léo, ano passado, algumas questões sobre ótica, né? Está dizendo que teve na prova algumas questões de ótica. Comenta um pouco sobre o assunto. Beleza, ô Vic. Para começar, a gente já falou um pouquinho sobre lentes, né? Não se esqueçam também o que pode cair de lentes, cara, uma coisa usual ali. O Enem sempre tenta buscar uma situação, um problema, não é verdade? Então aqui, a lente convergente serve para convergir os raios. Não se esqueçam que, por exemplo, se você pegar uma lente convergente, uma lente que fecha os raios, e deixar incidir sobre ela a luz do sol, acho que você sabe com facilidade que o sol não está perto da gente, que o sol está muito longe da gente. Guarda uma coisa, quando o objeto está muito distante, todos os raios que vêm dele vêm paralelos. Então a luz entraria paralela aqui à lente. Legal? O objeto muito distante, os raios entram paralelos. E você tem que aprender, ou você já aprendeu, que os raios que entram paralelos, eles focalizam num ponto. Eles convergem num ponto chamado foco da lente. Não é isso? Então você teria ali o foco da lente. Esse é o famoso desenho em que a gente usa uma lupa, que é uma lente convergente, para botar fogo no papel, para colocar fogo num matinho qualquer para fazer uma fogueirinha, né? Para botar fogo, Deus me livre guarde, as pessoas falam isso, na formiga, coitada da formiga, não fez nada, mas você bota fogo em alguma coisa. Pega os óculos do hipermétrope, é fácil reconhecer o cara que é hipermétrope. O cara que é hipermétrope, ele está de óculos, e aí você vê o olho dele maior. Já viram as pessoas que estão na rua de óculos, aí o olho parece ser maior? Ele tem hipermetropia. A hipermetropia é um problema visual de uso de lentes convergentes. Pega os óculos dele, bota uma folha de papel e regula a distância para o papel até fazer um pontinho. Quando fizer um pontinho, você achou o foco. E se você esperar um tempo, aquele papel vai começar a pegar fogo, porque você concentrou uma grande energia num único ponto e o papel vai pegar foguinho, e eu não duvido cair essa questão no Enem. Por que o papel pegou fogo? Porque a lente foi colocada à distância exatamente que corresponde à distância focal da lente. Legal? Então lembrando desse detalhe. Outro problema muito importante é você lembrar do olho. Foi o que caiu ano passado no Enem. Quando você tem o olho, né? O olho saudável, o seu olho tende a uma representação esférica ali, né? Então você tem alguma coisa circular. Aqui na frente você tem a córnea. A córnea é essa parte transparente que está na frente do olho. Aqui você tem a sua lente. A sua lente é o cristalino. O cristalino se posiciona ali. Aqui você tem alguns líquidos. Humor aquoso, cristalino, humor vítreo. E o objetivo dos seus olhos é formar imagem na tela de cinema do seu olho. É formar imagem no anteparo do seu olho, que é a retina. A retina fica posicionada aqui atrás. O que acontece com a luz? A luz entra no seu olho. Olha só que difícil. Ela entra no humor aquoso. Sofre a primeira refração, do ar para o humor aquoso. Depois do humor aquoso para o cristalino, mais uma refração. Depois do cristalino para o humor vítreo, terceira refração, e a imagem se forma na retina. Difícil, são 3 refrações para formar a imagem. Complicado. Reparem, por exemplo, que quando você entra na água, você vai a uma piscina no final de semana e tal, se divertir. Quando você entra na água e abre os olhos, você já percebeu que a imagem está embaçada, que a imagem está turva. Sabe por quê? Porque o índice de refração da água da sua piscina é igual ao índice de refração do humor aquoso que está aqui. Como o índice de refração é igual, não acontece a primeira refração. Se não acontece a primeira refração, você vai estragar todas as refrações que estão aqui dentro e a imagem não vai formar perfeitamente na retina, e aí a imagem vai chegar aberta e você vê turvo. É por isso que dentro da piscina, para você enxergar direito, você coloca uma máscara de mergulho. Qual é a ideia da máscara de mergulho? Interpor, colocar uma camada de ar entre a lente e o seu olho, para que você tenha as 3 refrações e a imagem volte a se formar na retina. Agora, como é um procedimento muito complexo, como é um procedimento muito difícil, a física estuda um negócio chamado sistema córneo-cristalino, como se fosse uma coisa só isso aqui. Então a luz entra aqui, bate no seu cristalino, e o seu cristalino é ajustado por uma musculatura que fica na borda da sua lente, uma musculatura ciliada que fica aqui, esticando a sua lente ou comprimindo a sua lente, para que quando a luz entre ali, essa musculatura regule o cristalino para formar a imagem na retina. Se os raios estão se cruzando perfeitamente na retina, você tem uma visão saudável, você não precisa usar óculos. E quando você não precisa usar óculos, você chama isso aqui de olho hemétrope. O olho hemétrope é o olho saudável. O olho hemétrope é o olho que não precisa de corretor visual, não precisa de óculos.
E aí, basicamente, você tem dois problemas muito importantes, né? Dois defeitos visuais muito importantes. O primeiro deles é a miopia, muito comum, né, na população mundial. O seu olho míope era para ser arredondado, né? Era para tender a algo mais arredondado. Por algum motivo, causa, razão ou circunstância, você sofreu um alongamento do seu globo ocular e o seu globo ocular veio parar aqui atrás. Quanto maior é a sua miopia, maior é o alongamento do seu olho. Mais ele cresce para trás, mais ele cresce para o fundo. Mas é óbvio que não é para imaginar, então eu tenho um tio que tem 20 graus, o olho dele deve ter batido atrás do cérebro. Não é isso, né? Obviamente, se você tirar os olhos desse cara, você não vai nem ver esse alongamento a olho nu. Você não vai nem conseguir perceber que há um desvio. Isso é microscópico. Mas para o olho, qualquer milímetro de desvio é muita coisa. Agora, o que acontece nos seus olhos? A luz, quando entra no seu olho, a musculatura ciliada de borda ajusta a imagem para jogar para a retina. E ela manda para cá, que era para onde deveria estar a sua retina. Era para estar aqui. Só que, infelizmente, devido ao seu problema visual, a sua retina não está mais aqui. Então a luz passa direto e a imagem chega aberta na sua retina. Como ela chega aberta, você enxerga turvo. O míope tem muita dificuldade de receber esses raios paralelos que vêm de longe. O míope tem muita dificuldade de enxergar a grande distância. E aí você precisa de uma lente corretora. Para quê? Observe um detalhe, galera. Se o seu olho está alongado, o raio está cruzando antes do que deveria. Se ele está cruzando antes do que deveria, você tem que usar uma lente para abrir esses raios, para que ele volte a cruzar lá atrás. E para abrir os raios, você precisa de uma lente divergente. Tem até uma piadinha muito tosca, né? Mas que ajuda a decorar, que é: o míope não pode ir ao zoológico, né? Por que o míope não pode ir ao zoológico? Porque ele usa lente divergente. Uma boa anedota, né? Mas serve para gravar, tá bom? Lente divergente é lente de borda grossa. Antigamente, quando as qualidades das lentes nem eram muito boas, você percebia aquele cara com o famoso fundo de garrafa, né? A lateral da lente é mais grossa que o meio, e daí essa representação de borda grossa. Legal? O outro problema visual muito comum é a chamada hipermetropia. A hipermetropia é o problema de ver de perto, é o cara que tem dificuldade de fazer leitura, né? Então, seu olho era para tender a um arredondado, e por alguma causa, motivo, razão ou circunstância, o seu olho sofreu um achatamento, cara. Tu tomou um pedala no olho e o olho veio parar aqui na frente. Repara um detalhe importante: é impossível você ter miopia e hipermetropia no mesmo olho. Não dá. Gente, pelo amor de Deus, você não pode ter o olho alongado e achatado ao mesmo tempo. Não tem como. Você pode ter miopia no olho e hipermetropia no outro. Tu é esquisito pra caramba, mas tu pode ter um olho alongado e o outro achatado. Não tem problema. Então, olha o que acontece. A luz entra no seu cristalino, né? Quando bate no seu cristalino, a musculatura ciliada ajuda a jogar para a retina, que era para estar aqui. Olha lá, era para estar aqui atrás. Só que por algum motivo, causa, razão ou circunstância, você sofreu esse achatamento e os raios chegaram abertos sem cruzar na retina. Se eles não estão cruzando, agora você precisa de uma lente para fechar esses raios. Você precisa de uma lente convergente. E aí o que vai acontecer? A luz vai entrar aqui, vai fechar um pouquinho para o seu cristalino terminar de fechar, para cruzar ali. Na lente divergente da miopia, ela vai abrir um pouco os raios para que feche lá atrás perfeitamente, né? E aí o médico, por tentativa e erro, vai vendo se vai melhorando. Ele começa com aquela cara de coruja a trocar a lente para você. Tá melhor agora, melhor agora, melhor agora, melhor agora, até que você fala assim: agora tá bom. Aí ele sabe qual é o grau que ele está colocando. Legal? Ele sabe o grau que está colocando e o que você chama de grau. Vulgarmente, né, a gente chama de grau. A física chama de vergência. E o nome é vergência ou convergência. Tanto faz a forma como você vai falar. Vergência ou convergência é o inverso da distância focal. Então eu pego o foco da lente e 1 sobre o foco é a minha vergência. Agora, se você colocar o foco em metros, e precisa colocar, a vergência vai estar numa unidade chamada dioptria. Dioptria, ou só di, são os graus dos óculos. Então, por exemplo, Mafê, você tem quantos graus? Eu você tenho sabe? 5 no 5. direito. Tá. E... Não tem problema, vamos fazer 5. 4 no... 4 e 4 a conta vai ficar muito ruim. 5. Tá. Miopia e hipermetropia, você sabe? Eu
tenho miopia. Miopia. Se é miopia, a sua lente é divergente. Se a sua lente é divergente, ela tem foco negativo. Então, olha o que acontece. Se seu grau é 5, se a gente fizesse essa conta, você teria uma distância focal de menos 1/5. Você teria uma distância focal de menos 20 centímetros. Seria isso, tá? Menos 1/5, você deve sair do oftalmologista com tantos graus, e aí você recebe a sua receita escrito menos alguma coisa. Já viu isso? Esse menos da sua distância focal é porque sua lente é divergente e o foco é negativo. Se você tivesse hipermetropia, seria lente convergente, o foco seria positivo de mais tanto. Tá?